Verdades básicas cristãs. Parte 38. No vídeo anterior, vimos que a nova vida em Cristo transforma nossos relacionamentos. As amizades com o mundo precisam ser conduzidas com sabedoria, para que não prejudiquem o crescimento espiritual, enquanto, na igreja, a comunhão entre irmãos se fortalece sobre uma nova base. Também iniciamos o estudo sobre o casamento, estabelecido por Deus desde a criação como sua provisão para as necessidades afetivas e sexuais do ser humano. Vimos que um homem e uma mulher, unidos voluntariamente sob a aliança do matrimônio, deixam pai e mãe, formam uma nova família e tornam-se uma só carne diante de Deus. A Igreja testemunha essa decisão, mas é o próprio Deus quem estabelece o propósito dessa união. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, avançaremos na compreensão da aliança matrimonial, de sua permanência e de seus objetivos. Veremos também o chamado à santidade e as responsabilidades dadas por Deus ao marido e à mulher na edificação do lar. Vamos ao conteúdo. E, para começarmos, vejamos como as Escrituras apresentam essa união estabelecida por Deus desde o princípio. Gênesis 2 verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mateus 19 do verso 4 ao 6. Então, respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Malaquias 2 verso 14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Hebreus 13 verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Romanos 7 versos 2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. 1 Coríntios 7 verso 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. O casamento tem como objetivo que o homem não fique só, que se multiplique sob a terra e que haja provisão para o desejo sexual que impulsiona a união e a multiplicação. Gênesis 2 verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Gênesis 1 verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eclesiastes 4 do verso 9 ao 11. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? 1 Coríntios 7 verso 2. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma, o seu próprio marido. 1 Coríntios 7 verso 9. Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Qualquer outro tipo de relação, quer por descompromisso ou por ser prematura, é contrária aos propósitos de Deus e representa o domínio da concupiscência da carne e dos sentidos, que pode levar à defraudação, pelo despertamento de desejos e sensações físicas, que não poderão ser atendidos de uma maneira santa, conforme os propósitos de Deus. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador,
porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4 do verso 4 ao 8. Contudo, o que foi estabelecido por Deus permanece o mesmo: quando um homem se une a uma mulher, eles se tornam, aos olhos de Deus, como uma só carne. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. 1 Coríntios 6 verso 16. Por isso, qualquer união carnal fora do compromisso e aliança de matrimônio gera uma tremenda confusão em relação aos princípios de Deus e representa uma violação do seu grandioso e perfeito propósito na criação do ser humano como homem e mulher. Uniões fora do compromisso do matrimônio, em troca de um breve e pecaminoso momento de prazer, podem gerar muita confusão e dor, que terão consequências no século vindouro, quando todas as coisas ocultas virão à luz e terão que ser acertadas. Por isso, a palavra de Deus nos diz, tão clara e enfaticamente, para fugirmos desse tipo de situação. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6 verso 18. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Gênesis 39 verso 12. Provérbios 5 verso 18. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Eclesiastes 9 verso 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Efésios 5 verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 1 Pedro 3 verso 7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. As mulheres devem honrar o marido, sendo-lhes submissas e fiéis, cuidando e edificando sua casa. Esther 1 verso 20. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Provérbios 31 verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. 1 Timóteo 5 verso 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Tito 2 verso 5. Serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Efésios 5 versos 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. 1 Pedro 3 verso 1. Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. 1 Timóteo 3 verso 11. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.